As etapas fundamentais da vida. Benedito Spinoza, Baruch de Spinoza, nasceu em Amsterdã no ano de 1632, o mesmo ano em que nasceu Locke, de família abastada de judeus espanhóis, forçados a se converter, mas que secretamente se mantiveram fiéis à sua antiga religião, que se haviam refugiado na Holanda para escapar às perseguições da Inquisição em Portugal. Recordemos que os judeus e os mouros obrigados a se converter na Espanha eram chamados com o termo depreciativo de marranos. Na escola da comunidade judaica de Amsterdã, Spinoza aprendeu o hebraico e estudou a fundo a Bíblia e o Talmude. Entre 1652 e 1656, frequentou a escola de Francisco van den Enden, que era um douto de formação católica, mas que se havia tornado livre pensador, onde estudou latim e ciências. O conhecimento do latim abriu para Spinoza o mundo dos clássicos, entre os quais Cícero e Sêneca, e deu-lhe acesso aos autores renascentistas e aos filósofos modernos, especialmente Descartes, Bacon e Hobbes. À medida que o pensamento de Spinoza ia se delineando, revelava-se sempre mais clara a sua irreconciliabilidade com o credo da religião judaica. Consequentemente, começaram também os confrontos com os teólogos e os doutores da sinagoga. Os atritos tornaram-se bastante fortes, porque Spinoza logo havia atraído a atenção sobre si em virtude de seus destacados dotes intelectuais, e os dirigentes da comunidade judaica teriam desejado que ele se tornasse rabino. Mas Spinoza mostrou-se irremovível em suas posições, sobretudo depois da morte do pai, ocorrida em 1654, tanto que um fanático tentou até matá-lo. Spinoza salvou-se apenas por sua presteza de reflexos e sua agilidade, mas guardou, como lembrança, o manto cortado pela punhalada. O ano de 1656 assinalou dramática e decisiva reviravolta. Spinoza foi excomungado e banido da sinagoga. Os amigos judeus e os parentes o abandonaram. A irmã contestou-lhe até mesmo o direito à herança paterna. Ele entrou com um processo para resolver a questão e venceu, mas depois recusou tudo, porque pretendera lutar só pela defesa de um direito enquanto tal, e não pelos benefícios que dele derivariam. Depois da excomunhão, Spinoza refugiou-se em uma aldeia nas proximidades de Amsterdã, onde escreveu uma apologia, ou seja, uma defesa de suas posições, escrito que não chegou até nós. Em seguida, foi para Rinsberg, nas proximidades de Leiden, e daí para Vollberg, perto de Haia, sempre em quartos de aluguel. Em 1670, em Haia, o pintor Van der Speyck hospedou-o em sua casa. Como e de que vivia Spinoza? Ele aprendera a cortar vidros óticos, e os proventos que ganhava com esse trabalho cobriam grande parte de suas necessidades. Devido ao nível de vida modesto que mantinha, os únicos luxos que se concediam eram os livros. Tinha necessidade de pouco. Amigos e admiradores ricos e poderosos chegaram a oferecer-lhe grandes doações, mas ele as recusou, ou então, como no caso de uma renda que lhe foi oferecida por S. de Vries, aceitou-a, mas reduziu drasticamente seu valor, com base no pouco de que necessitava para sua vida frugal. A excomunhão da sinagoga, que comportava consequências sociais e jurídicas notáveis, isolou-o totalmente dos judeus, mas não o isolou dos cristãos, a cuja fé, no entanto, ele não aderiu. Com efeito, foi acolhido em círculos de cristãos abertos e favoráveis à tolerância religiosa. Conheceu homens poderosos, como os irmãos de Witt, que lideravam o Partido Democrático, de cuja proteção desfrutou, e cientistas como o Huygens, além de manter correspondência com homens doutos e renomados. Em 1673, o eleitor do Palatinado ofereceu-lhe uma cátedra universitária em Heidelberg, mas ele a recusou, cortês, mas firmemente, temendo que a aceitação de uma posição oficial como a de professor universitário pudesse limitar sua liberdade de pensamento.
Contudo, se não chegou a ensinar oficialmente de uma cátedra, mantinha, porém, amigos e admiradores com os quais podia falar de filosofia e discutir seus escritos. Morreu em 1677 de tuberculose, com apenas 44 anos. 2. O sentido da filosofia espinosista em suas obras maiores. O primeiro trabalho escrito por Spinoza foi o breve tratado sobre Deus, sobre o homem e sua felicidade, elaborado talvez em torno de 1660. Esse escrito, porém, permaneceu inédito, sendo descoberto e publicado somente no século passado. O Tratado sobre a Emenda do Intelecto é de 1661. Sua obra-prima é A Ética, iniciada em torno de 1661, que constituiu o trabalho de toda a vida do filósofo e publicada postumamente em 1677, juntamente com o Tratado sobre a Emenda do Intelecto, um tratado político e as Cartas. A única obra publicada com o próprio nome por Spinoza foi uma exposição em forma geométrica dos princípios de filosofia de Descartes, a qual foram agregados pensamentos metafísicos. Já o Tratado Teológico Político, que suscitou grande celeuma e acesas polêmicas, foi publicado anonimamente em 1670 e com falsa indicação do local de impressão. A cultura de Spinoza era notável e as fontes de sua inspiração muito variadas. A filosofia tardio-antiga, a escolástica, especialmente a judaica medieval de Maimônides e de Avicebron, a escolástica dos séculos XVI a XVII, o pensamento renascentista, Giordano Bruno e Leão Hebreu, e entre os modernos, sobretudo Descartes e Hobbes. Mas essas fontes foram fundidas em uma poderosa e nova síntese que assinala uma das etapas mais significativas do pensamento ocidental moderno. Os antigos gregos consideravam a coerência entre a doutrina e a vida de um filósofo como a mais significativa prova de credibilidade de uma mensagem espiritual. E os filósofos gregos deram os mais admiráveis exemplos de coerência. Ora, Spinoza alcançou plenamente o paradigma dos antigos. Sua metafísica está em perfeita consonância com sua vida. Em muitos aspectos, como teremos oportunidade de ver mais adiante, ele pode ser considerado como o estoico moderno. Como veremos, ele pregou como meta suprema do itinerário filosófico a visão das coisas subspecie eternitatis, que é uma visão capaz de libertar o homem das paixões e dar-lhe um estado superior de paz e tranquilidade. E, como nos dizem unanimamente os contemporâneos de Spinoza, a paz, a tranquilidade e a serenidade foram a marca de toda a sua existência. O próprio selo que escolheu para lacrar os papéis de sua correspondência é significativo. Uma rosa tendo acima a palavra caute, da mesma forma como o sentido da sua filosofia, como veremos, está na compreensão pura e distanciada do entender, despojado de toda perturbação e de toda paixão.